Você não deveria ter vindo, pai. Eu te convidei por pena. As palavras do meu filho caíram sobre mim como um balde de água fria naquela manhã ensolarada de janeiro, na varanda da casa de praia que ele havia alugado para as férias em família. Eu estava ali, com minha mala simples aos pés, esperando um abraço, um sorriso, qualquer sinal de que minha presença era bem-vinda. Mas o que recebi foi aquela frase cortante, dita em voz baixa para que os outros não ouvissem, mas alta o suficiente para rasgar meu coração. Por um instante, pensei ter ouvido errado. Afinal, era meu único filho, o menino que criei sozinho depois que sua mãe nos deixou quando ele tinha apenas 5 anos. O homem que eu ajudei a construir, que apoiei em cada decisão, em cada sonho. Como chegamos até aqui? O que aconteceu com aquele garoto que me abraçava forte e dizia que eu era seu herói? Eu simplesmente fiquei parado, segurando a alça da mala, enquanto ele se virava e entrava na casa sem olhar para trás. Minha nora, Patrícia, observava tudo da janela da sala com um sorriso discreto nos lábios. Ela sempre soube exatamente o que estava fazendo. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Meu nome é Geraldo Martins, tenho 61 anos, sou aposentado da Receita Federal e esta é a história de como descobri que havia perdido meu filho para uma mulher manipuladora e de como uma simples viagem de férias mudou tudo para sempre. Tudo começou 3 meses antes, em outubro, quando recebi a ligação de Bruno, meu filho, me convidando para passar 10 dias em uma casa na praia de Ubatuba com ele, Patrícia e meus 2 netos, o Miguel de 8 anos e a Sofia de 6. Na época, achei que era um gesto de carinho, uma tentativa de nos aproximarmos depois de meses de distanciamento. Eu não via meus netos há quase 4 meses, desde o aniversário de Sofia em junho. Cada vez que eu ligava para marcar uma visita, Patrícia tinha uma desculpa pronta. As crianças estavam com muita lição de casa, tinha dentista marcado, iam viajar no fim de semana, sempre alguma coisa que impossibilitava nosso encontro. Bruno apenas concordava com tudo que ela dizia, como um fantoche obediente. Durante anos tentei manter uma boa relação com minha nora. Quando Bruno a apresentou há 12 anos, logo percebi que ela vinha de uma família muito diferente da nossa. Os pais dela tinham dinheiro, possuíam uma rede de farmácias em São Paulo, moravam em um condomínio fechado no Morumbi. Patrícia sempre deixou claro que achava nossa vida simples demais, nossa casa no bairro da Vila Mariana modesta demais, nossos costumes antiquados demais. Mas Bruno estava apaixonado, e eu engoli minhas reservas porque queria vê-lo feliz. Afinal, quem era eu para julgar? Apenas um pai viúvo que tinha feito o melhor que podia. Casei-me aos 28 anos com Helena, uma professora de escola pública que conheci em um curso de inglês. Foi amor à primeira vista. Nos casamos 1 ano depois, e Bruno nasceu quando eu tinha 30 anos. Foram os melhores 5 anos da minha vida. Helena era alegre, carinhosa, dedicada. Nossa casa, embora pequena, era cheia de risadas e amor. Mas então, ela começou a sentir dores de cabeça frequentes. Achávamos que era estresse do trabalho, excesso de horas corrigindo provas. Quando finalmente a convence a ir ao médico, já era tarde demais. Glioblastoma, um tumor cerebral agressivo. Ela partiu em 6 meses, me deixando sozinho com um menino de 5 anos que ainda chorava pela mãe todas as noites. Criei Bruno da melhor forma que pude. Acordava às 5 da manhã para preparar o café, levá-lo à escola, trabalhar o dia inteiro na Receita Federal, buscá-lo na casa da minha irmã Marta, que o cuidava à tarde, voltar para casa, fazer o jantar, ajudar com a lição de casa, dar banho, colocar para dormir. Foram anos de sacrifício, de abrir mão da minha própria vida social, de recusar convites para sair porque preferia estar com meu filho. Nunca me casei novamente. Tive alguns relacionamentos breves ao longo dos anos, mas nada sério. Bruno era minha prioridade absoluta. Paguei a melhor escola particular que meu salário permitia, o curso de inglês que ele quis fazer aos 14 anos, o cursinho pré-vestibular. Quando ele passou em engenharia civil na USP, chorei de orgulho.
Trabalhei em turnos extras para ajudar com os materiais, os livros caros, as despesas da faculdade. Ele se formou com honras, conseguiu um excelente emprego em uma construtora grande, e eu senti que tinha cumprido minha missão como pai. Foi no último ano da faculdade que Bruno conheceu Patrícia. Ela estudava arquitetura na mesma universidade, andava sempre impecavelmente vestida, dirigia um carro importado que os pais tinham dado de presente de formatura. Lembro da primeira vez que a trouxe para jantar em casa. Ela entrou olhando ao redor com uma expressão que deixava claro que aquela casa de 3 quartos, com móveis simples e sem decoração sofisticada, estava muito abaixo dos padrões dela. Durante o jantar, fez comentários sutis sobre como a casa dela no Morumbi tinha uma vista privilegiada, como o pai dela tinha investido em arte contemporânea, como eles costumavam viajar para a Europa todo ano. Bruno ouvia tudo aquilo encantado, como se estivesse descobrindo um mundo novo e fascinante. Eu apenas sorria e tentava manter a conversa educada, mas por dentro sentia uma pontada de inadequação. Depois que ela foi embora, Bruno me disse que Patrícia era incrível, que ela tinha classe e educação, que a família dela tinha conexões importantes que poderiam ajudá-lo na carreira. Pela primeira vez na vida, senti que meu filho estava envergonhado de mim, de nossa vida simples, de tudo que eu tinha lutado tanto para construir. Mas me convenci de que era apenas impressão minha, que eu estava sendo sensível demais. Eles namoraram por 3 anos antes de se casarem. Durante esse tempo, notei mudanças graduais em Bruno. Ele começou a se vestir de forma diferente, comprando roupas de marca caras que mal cabia no orçamento dele. Começou a falar diferente, usando termos sofisticados que não faziam parte do nosso vocabulário familiar. Começou a frequentar lugares diferentes, restaurantes caros nos Jardins, bares em Pinheiros onde um único drink custava o equivalente ao que eu gastava em uma semana de supermercado. E, sutilmente, começou a se afastar de mim. Nossas conversas semanais se tornaram quinzenais, depois mensais. Ele sempre tinha uma desculpa. Estava ocupado com o trabalho, tinha compromissos com a família de Patrícia, estava cansado. Quando finalmente marcou a data do casamento, fiquei sabendo por último. Patrícia já tinha reservado o buffet, contratado o fotógrafo, escolhido as flores. Minha opinião não foi solicitada em momento algum. O casamento foi suntuoso, realizado em um dos clubes mais exclusivos de São Paulo. Patrícia usava um vestido importado da França que, segundo ouvi, custou mais do que meu carro. Havia mais de 300 convidados, a maioria deles pessoas que eu não conhecia. Colegas da construtora onde Bruno trabalhava, amigos da família de Patrícia, gente importante da sociedade paulistana. Durante a cerimônia, fui colocado em uma mesa lateral, longe da mesa principal, onde estavam os pais de Patrícia e os convidados VIP. Minha irmã Marta, que estava sentada comigo, comentou em voz baixa que aquilo era um desrespeito, que o pai do noivo deveria estar em posição de destaque. Mas eu engoli a humilhação em silêncio, sorrindo para as fotos, fingindo que estava tudo bem. Afinal, era o dia de casamento do meu filho, e eu não queria causar problemas. Durante a festa, tentei me aproximar de Bruno para conversar, mas ele estava sempre cercado de pessoas, sempre ocupado cumprimentando convidados importantes. Patrícia me apresentou aos pais dela com um sorriso educado, mas frio, dizendo apenas: "Este é Geraldo, o pai do Bruno." Não houve menção aos sacrifícios que fiz, às noites que passei acordado quando Bruno estava doente, aos anos de trabalho duro para garantir que ele tivesse todas as oportunidades. Eu era apenas o pai do Bruno, uma figura periférica em um evento que deveria ter sido também meu momento de orgulho. Depois do casamento, as coisas pioraram. Bruno e Patrícia se mudaram para um apartamento de 3 dormitórios em Moema, um bairro nobre de São Paulo. O apartamento foi todo mobiliado pelos pais de Patrícia, com móveis de design, obras de arte nas paredes, uma cozinha planejada que parecia saída de revista de decoração. Quando fui visitá-los pela primeira vez,
Senti que estava entrando em território estrangeiro. Patrícia me ofereceu café em xícaras de porcelana fina, servidas em uma bandeja de prata, e conversou comigo com uma polidez distante que deixava claro que aquela não era minha casa, que eu era apenas um visitante tolerado. Bruno mostrou o apartamento com orgulho, apontando os detalhes caros, a vista para o parque e o closet planejado. Mas quando sugeri que poderíamos fazer um churrasco no fim de semana, como costumávamos fazer em casa quando ele era mais novo, Patrícia interveio rapidamente dizendo que eles tinham uma agenda muito corrida, muitos compromissos sociais. A mensagem era clara. Não havia espaço para minhas tradições simples naquele novo mundo sofisticado em que Bruno agora vivia. Os anos seguintes foram de distanciamento progressivo. Miguel nasceu um ano depois do casamento, e eu fiquei sabendo por mensagem de WhatsApp. Não fui consultado sobre o nome, não fui convidado para estar no hospital durante o parto, não tive a chance de segurar meu primeiro neto até 3 semanas depois, quando finalmente consegui marcar uma visita. Patrícia controlava rigidamente o acesso aos netos, sempre com desculpas sobre rotinas de sono, horários de alimentação, compromissos já marcados. Quando Sofia nasceu 2 anos depois, a história se repetiu. Eu tentava ser compreensivo, respeitoso com as decisões deles como pais, mas por dentro sentia uma dor constante, uma sensação de que estava sendo deliberadamente mantido à distância da vida do meu filho e dos meus netos. Minha irmã Marta, que percebia tudo com sua habitual perspicácia, me dizia que Patrícia estava sistematicamente me afastando, que era uma estratégia consciente para isolar Bruno da família dele e integrá-lo completamente à família dela. Mas eu não queria acreditar que alguém pudesse ser tão calculista, tão cruel. Tentava me convencer de que eram apenas circunstâncias, que eles estavam ocupados com as responsabilidades da vida adulta, que eu estava sendo sensível demais. Até que chegou aquele convite para a viagem a Ubatuba, 3 meses atrás. Bruno ligou em uma quinta-feira à noite, a voz animada dizendo que tinham alugado uma casa na praia para as férias de janeiro e que gostariam muito da minha presença. Fiquei surpreso e emocionado. Talvez as coisas estivessem finalmente melhorando. Talvez meu filho tivesse percebido o quanto tínhamos nos afastado e quisesse reconectar. Aceitei imediatamente, sem hesitar, sem perceber que aquele convite escondia algo muito diferente do que eu imaginava. Nas semanas seguintes ao convite, comecei a me preparar para a viagem com entusiasmo renovado. Comprei presentes para os netos, uma bola de futebol nova para o Miguel e um conjunto de bonecas para a Sofia. Comprei também uma camisa nova para mim, algo mais casual e moderno, porque não queria parecer antiquado demais perto da família elegante que meu filho havia construído. Marta me ajudou a escolher um presente para Bruno e Patrícia, uma cesta com vinhos e queijos especiais que consumiu boa parte da minha aposentadoria daquele mês. Mas eu não me importava. Finalmente teria a chance de passar tempo de qualidade com meu filho e meus netos, de construir memórias que eles levariam para sempre. Nas semanas que antecederam a viagem, Bruno e eu trocamos algumas mensagens sobre os detalhes práticos. Ele me passou o endereço da casa. Disse que eu podia chegar no sábado pela manhã, que eles já estariam lá desde a sexta. Perguntei se precisava levar algo específico, e ele respondeu que não, que a casa já estava equipada com tudo. A viagem parecia perfeitamente planejada. Na sexta-feira antes da viagem não consegui dormir de tanta ansiedade. Acordei às 4 da manhã. Conferi pela 10ª vez se tinha colocado tudo na mala. Roupas de banho, protetor solar, chinelos, as roupas novas, os presentes cuidadosamente embrulhados. Saí de casa às 5h30 para evitar o trânsito de São Paulo. A viagem até Ubatuba levou cerca de 4 horas, incluindo uma parada para tomar café e esticar as pernas. Enquanto dirigia pela rodovia dos Tamoios, observando a paisagem da serra se transformando gradualmente no verde tropical do litoral norte, sentia uma mistura de nervosismo e esperança. Cheguei a casa por volta das 10 da manhã. Era uma construção moderna e ampla, com 3 andares, piscina, churrasqueira,
uma vista espetacular para o mar. Claramente não era uma casa barata de alugar. Estacionei meu velho Corsa ao lado do SUV importado de Bruno e da BMW dos pais de Patrícia. Espera, os pais dela também estavam lá? Bruno não tinha mencionado isso no telefone. Um primeiro sinal de alerta soou na minha mente, mas rapidamente o suprimi. Talvez tivesse sido um plano de última hora. Talvez não fosse nada demais. Peguei minha mala do porta-malas, respirei fundo sentindo o ar salgado do mar e caminhei até a entrada da casa. Foi quando encontrei Bruno na varanda. Ele estava usando bermuda de linho e uma camisa polo cara, óculos de sol de marca. Parecia saído de um catálogo de moda praia para a classe alta. Quando me viu, sua expressão mudou sutilmente. Não foi um sorriso de boas-vindas, mas algo mais próximo de constrangimento. Ele olhou para trás, verificando se alguém estava observando, e então se aproximou de mim rapidamente. "Oi, pai", disse em voz baixa, sem me abraçar. "Você chegou cedo?" "Saí bem cedo para evitar trânsito", respondi, estendendo os braços para um abraço que não veio. "Estou animado para passar esses dias com vocês. Trouxe presentes para as crianças e... Pai, precisamos conversar." Ele me interrompeu, ainda em voz baixa, ainda olhando para trás como se tivesse medo de ser flagrado falando comigo. "Olha, sobre essa viagem", foi então que ele disse. As palavras que eu mencionei no início desta história. "Você não deveria ter vindo, pai. Eu te convidei por pena." Fiquei paralisado. Deve ter havido um erro, um mal-entendido. "Como assim, Bruno? Você me ligou, você me convidou, você disse que queria que eu viesse." "Eu sei o que eu disse", ele respondeu, finalmente me olhando nos olhos, mas com uma expressão dura que nunca tinha visto no rosto do meu filho. "Mas a verdade é que Patrícia achou que seria cruel não te convidar. Ela disse que você ficaria magoado se soubesse que fizemos uma viagem em família e te deixamos de fora. Então eu liguei. Mas sinceramente, pai, sua presença aqui vai deixar tudo estranho." As palavras eram como socos no estômago. "Estranho? Bruno, eu sou seu pai. Como minha presença pode deixar as coisas estranhas?" "Porque os pais da Patrícia estão aqui", ele disse, como se isso explicasse tudo. "E eles são... Bem, você sabe como eles são. Sofisticados, bem-sucedidos. E você é diferente. Suas piadas sem graça, suas histórias antigas que já contou 1000 vezes, suas roupas simples. Tudo isso constrange a Patrícia e, consequentemente, me constrange também." Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. "Eu constranjo você? Eu que trabalhei 2 empregos para pagar sua faculdade? Eu que passei noites acordado quando você estava doente? Eu que abri mão de tudo para te dar as melhores oportunidades?" "Eu sei o que você fez, pai", Bruno respondeu, sua voz ficando impaciente. "E sou grato por isso. Mas isso não muda o fato de que agora vivemos em mundos diferentes. Eu ascendi socialmente. Tenho uma posição a manter. Patrícia vem de uma família importante. Não posso ficar arrastando meu passado humilde para todos os lugares. Arrastando seu passado humilde. Meu filho acabara de me definir como um fardo, um embaraço, algo a ser escondido. As lágrimas começaram a formar nos meus olhos, mas pisquei rapidamente para contê-las. Não daria a ele a satisfação de me ver chorar. Então por que me convidou, Bruno? Por que não foi honesto comigo desde o início? Porque Patrícia insistiu. Ele admitiu. Ela disse que seria má educação não convidar o pai do marido, que as pessoas poderiam comentar, achar estranho. Então eu liguei, mas estou sendo honesto com você agora. Você pode ficar, claro. Já está aqui. Mas mantenha um perfil baixo. Não fale muito durante as refeições. Não conte aquelas histórias antigas. Não tente se envolver demais com as crianças, porque Patrícia acha que você tem uma influência muito simples sobre elas. Aquilo era demais. Meu próprio filho estava me dando instruções sobre como me comportar, como me tornar invisível, como não existir muito. E se eu decidir ir embora agora mesmo? Seria melhor. Bruno disse rapidamente, quase com alívio. Seria menos complicado para todos. Você poderia dizer que teve uma emergência, que precisou voltar para São Paulo.
Ninguém questionaria. Por um longo momento, considerei fazer exatamente isso. Pegar minha mala, entrar no carro, dirigir de volta para São Paulo e nunca mais olhar para trás. Mas então algo dentro de mim se rebelou. Uma voz que dizia que eu não tinha feito nada de errado, que não merecia ser tratado assim, que tinha todo o direito de estar ali. Não, disse firmemente. Você me convidou. Eu vim. Vou ficar os 10 dias completos. A expressão de Bruno se fechou. Tudo bem, mas lembre-se do que eu disse. Perfil baixo. Ele se virou e entrou na casa, me deixando sozinho na varanda com minha mala e meu coração partido. Foi nesse momento que vi Patrícia na janela da sala. Ela me observava com aquele sorriso discreto, triunfante. E então, com toda a clareza do mundo, entendi. Aquilo não tinha sido ideia de Bruno. Ou melhor, Bruno não tinha chegado a essas conclusões sozinho. Patrícia havia passado anos sutilmente envenenando meu filho contra mim, plantando sementes de vergonha e inadequação, fazendo-o sentir que ter um pai de origem humilde era um defeito a ser escondido, não uma história de superação para se orgulhar. E naquele momento, parado na varanda daquela casa luxuosa, com o som das ondas ao fundo e o sol quente de janeiro sobre minha cabeça, tomei uma decisão. Não seria expulso silenciosamente. Não desapareceria por conveniência deles. Se iam me forçar a passar por aquela humilhação, então pelo menos descobriria exatamente até onde a manipulação de Patrícia havia chegado. E talvez, apenas talvez, encontrasse uma maneira de abrir os olhos do meu filho. Peguei minha mala e entrei na casa. A sala era ampla e elegantemente decorada, com sofás brancos, almofadas coloridas, obras de arte nas paredes. Os pais de Patrícia estavam sentados na varanda dos fundos, tomando champanhe e conversando animadamente. Roberto e Mariana Almeida, ambos na faixa dos 60 anos, sempre impecavelmente vestidos, sempre emanando aquela confiança que só o dinheiro geracional proporciona. Eles me cumprimentaram com sorrisos educados, mas distantes, o tipo de sorriso que você dá para o mensageiro ou o entregador. Geraldo, que bom que conseguiu vir, disse Mariana com aquela voz doce mas falsa que algumas mulheres ricas dominam à perfeição. A viagem foi tranquila? Foi sim, obrigado, respondi mantendo minha voz firme. Onde posso deixar minha mala? Ah, Patrícia vai te mostrar o quarto, disse Roberto, já voltando sua atenção para o celular. É no andar de cima, acho. Patrícia apareceu então, toda sorrisos e hospitalidade superficial. Sogro, deixe eu te mostrar onde você vai ficar. Segui a escada acima. Ela me levou até um quarto pequeno no 3º andar, logo ao lado da lavanderia. Era claramente o menor quarto da casa, com uma cama de solteiro, um armário pequeno, uma janela que dava para o muro do vizinho em vez da vista para o mar. Enquanto isso, ouvi que o quarto principal no 2º andar, com vista panorâmica, varanda privativa e banheira de hidromassagem, estava ocupado pelos pais dela. Espero que esteja confortável, disse Patrícia, seu tom de voz deixando claro que ela não esperava nem se importava com isso. É um quarto aconchegante. Aconchegante, repeti. É uma forma interessante de descrever o menor quarto da casa, ao lado da lavanderia. Ela sorriu, daquele jeito que nunca chegava aos olhos. Bem, não temos muito espaço. A casa é grande, mas com todos nós aqui, você entende? Entendo perfeitamente, disse segurando seu olhar. Entendo exatamente o que está acontecendo aqui. Por um breve momento a máscara dela escorregou e vi algo frio e calculista em seus olhos. Ótimo. Então todos entendemos nossa posição. O almoço é ao meio-dia. Vista algo apresentável, por favor. Ela saiu e fechou a porta, me deixando sozinho naquele quarto minúsculo que era a manifestação física de quão pouco eu importava naquela família. Sentei-me na cama e respirei fundo, lutando contra as lágrimas. Não choraria. Não ainda. Primeiro precisava entender completamente o que havia acontecido com meu filho, como uma mulher manipuladora havia conseguido transformá-lo em alguém que eu não reconhecia mais. Desempacotei minhas coisas lentamente, pendurando as poucas roupas no armário pequeno. Eram roupas simples,
Camisetas de algodão, bermudas básicas, um par de calças jeans, tênis confortável. Nada de grife, nada que impressionaria os Almeida. E então vi a camisa nova que tinha comprado especialmente para essa viagem, ainda com a etiqueta. Era de uma loja de departamento comum. Nada cara. Mas eu tinha achado bonita. Agora parecia patética. Um símbolo do meu esforço desesperado para me encaixar em um mundo que não me queria. Às 11h30, desci para explorar a casa. Precisava encontrar meus netos, ver como eles estavam. Encontrei Miguel e Sofia na sala de jogos do segundo andar, assistindo desenhos em uma televisão enorme. Quando me viram, o rosto deles se iluminou. "Vovô!" gritou Sofia, correndo para me abraçar. Miguel veio logo atrás e por um momento tudo pareceu valer a pena. Pelo menos meus netos ainda me amavam. "Como vocês estão, meus tesouros?" perguntei, abraçando-os apertado. "Senti tanta saudade de vocês." "Também sentimos sua falta, vovô", disse Miguel. "Faz muito tempo que você não vem nos ver." "Eu sei, e me desculpe por isso. Mas agora vamos passar 10 dias juntos. Vai ser muito divertido." Estávamos conversando animadamente quando Patrícia apareceu na porta. "Crianças, não incomodem o vovô. Ele deve estar cansado da viagem." "Eles não estão me incomodando", respondi. Estava com saudade deles. Mesmo assim, ela insistiu, seu tom não deixando espaço para discussão. "Miguel, Sofia, vão lavar as mãos. Está quase na hora do almoço." As crianças obedeceram imediatamente, claramente acostumadas a seguir as ordens da mãe sem questionar. Patrícia ficou na porta, me observando com aquele olhar calculista. "Geraldo, preciso que você entenda algo", ela disse em voz baixa. "Eu trabalho muito duro para criar meus filhos com certos padrões. Educação refinada, boas maneiras, exposição a experiências culturais de qualidade. Não quero que eles sejam influenciados por valores diferentes dos nossos." "Valores diferentes", repeti, sentindo a raiva crescer dentro de mim. "Você quer dizer valores como trabalho duro, honestidade, humildade?" "Quero dizer valores antiquados que não vão ajudá-los a ter sucesso no mundo moderno", ela respondeu friamente. "Bruno entende isso. Por isso ele concordou que é melhor você manter uma certa distância das crianças." "Bruno concordou com isso?" "Completamente. Ele sabe que eu só quero o melhor para a nossa família. E o melhor não inclui muita influência sua." Aquilo foi a gota d'água. Durante anos tinha engolido desaforos, tinha aceitado ser marginalizado, tinha tolerado a arrogância dela por amor ao meu filho. Mas ouvir que ela estava ativamente me afastando dos meus próprios netos e que Bruno estava colaborando com isso era insuportável. "Você pode ter enganado meu filho", disse, minha voz baixa, mas firme. "Pode tê-lo convencido de que eu sou um embaraço, um problema a ser gerenciado. Mas eu conheço meu filho, Patrícia. Conheço o garoto bom e honesto que criei, e alguma forma vou lembrá-lo de quem ele realmente é." Ela riu, um som frio e desdenhoso. "Boa sorte com isso. Bruno é meu agora. Ele vê o mundo pelos meus olhos. E nos meus olhos você é apenas um velho aposentado que não entende que o mundo mudou, que não tem lugar na vida que construímos." "Veremos", respondi, surpreendendo-me com minha própria determinação. O almoço foi uma tortura cuidadosamente orquestrada. A mesa foi posta na varanda com vista para o mar, com toalha de linho branco, louça fina, taças de cristal para o vinho. Havia camarões grelhados, salada caprese, risotos, pães artesanais. Tudo muito refinado, muito caro, muito longe da comida simples que eu costumava fazer para Bruno quando ele era criança. Fui colocado em uma ponta da mesa, longe da conversa principal que acontecia entre Bruno, Patrícia e os pais dela. Eles conversavam sobre viagens internacionais, sobre investimentos, sobre reformas em suas casas, sobre pessoas importantes que conheciam. Eu tentei participar algumas vezes, mas minhas contribuições eram recebidas com sorrisos educados, seguidos de silêncio constrangedor, até que alguém mudava rapidamente de assunto. Miguel e Sofia estavam sentados ao meu lado,
E pelo menos com eles eu podia conversar. Perguntei sobre a escola, sobre os amigos, sobre o que gostavam de fazer. Eles respondiam animadamente, e eu via seus rostinhos se iluminando quando falavam das coisas que amavam. Era óbvio que estavam carentes de atenção genuína. Patrícia e Roberto passavam tanto tempo preocupados com aparências e status que esqueciam de simplesmente estar presentes com os netos. Mas cada vez que nossa conversa ficava muito animada, Patrícia intervinha. Crianças, comam devagar. Boas maneiras à mesa, por favor. Ou, Miguel, não fale de boca cheia. Sempre alguma correção que interrompia nosso momento. Depois do almoço, Roberto sugeriu que os homens fossem jogar sinuca na sala de jogos, enquanto as mulheres relaxavam na piscina com as crianças. Bruno concordou imediatamente, sempre ansioso para agradar o sogro. Eu não fui especificamente convidado, mas segui mesmo assim, curioso para ver como meu filho se comportava longe da influência direta de Patrícia. A sala de sinuca era tão impressionante quanto o resto da casa. Mesa profissional, tacos de qualidade, um bar completo em um canto. Roberto serviu uísque escocês caro em copos de cristal, oferecendo um para Bruno e nem se dando ao trabalho de perguntar se eu queria. Fiquei parado ali, me sentindo como um intruso, até que finalmente ele olhou na minha direção. Ah, Geraldo, você joga sinuca? Perguntou com um tom que deixava claro que duvidava. Jogo um pouco, respondi. Na verdade, eu jogava muito bem. Passava tardes inteiras no clube de funcionários da Receita Federal, jogando com meus colegas. Mas não via necessidade de me gabar. Bem, você pode assistir então, disse Roberto, voltando sua atenção para Bruno. Filho, deixe eu te mostrar uma tacada que aprendi no clube. Filho. Ele havia chamado meu filho de filho. E Bruno sorriu, claramente lisonjeado pela atenção e aprovação do sogro. Eles jogaram por meia hora, conversando sobre negócios, sobre investimentos, sobre oportunidades na construtora onde Bruno trabalhava. Roberto mencionava constantemente suas conexões, como conhecia pessoas importantes, como poderia abrir portas para Bruno se ele jogasse suas cartas direito. Era doloroso observar meu filho tão ansioso por aprovação, tão desesperado para impressionar aquele homem que via tudo na vida como uma transação comercial. Finalmente, Roberto errou uma tacada e olhou para mim. Geraldo, por que você não joga uma partida com Bruno? Preciso fazer alguns telefonemas de trabalho. Ele saiu antes que eu pudesse responder, deixando-me sozinho com meu filho pela primeira vez desde minha chegada. Bruno preparou as bolas em silêncio, evitando meu olhar. Você quebra, disse simplesmente. Peguei o taco e fiz a tacada de abertura, espalhando as bolas pela mesa. Bruno, comecei cuidadosamente. Precisamos conversar sobre o que você me disse hoje de manhã. Não há nada para conversar, pai. Ele respondeu estudando a mesa. Eu fui honesto com você. É melhor do que fingir. Honesto? Repeti, sentindo a raiva crescer novamente. Você me convida para uma viagem em família e então me diz que foi por pena? Isso não é honestidade, Bruno. Isso é crueldade. Ele encaçapou uma bola listrada e finalmente me olhou. Talvez seja. Mas pelo menos você sabe onde está. Pelo menos não está vivendo em uma fantasia onde somos uma família feliz e unida, porque não somos, pai. Não há anos. E de quem é a culpa disso? Perguntei. Eu sempre estive aqui. Você foi quem se afastou. Me afastei? Bruno riu amargamente. Ou você simplesmente não consegue aceitar que eu cresci, que construí uma vida diferente da sua? Você acha que eu deveria ter ficado na Vila Mariana para sempre, vivendo do mesmo jeito simples que você vive, sem ambições, sem querer mais da vida? Ter ambições não significa ter que se envergonhar de onde você veio, respondi, minha voz ficando mais alta. Não significa ter que tratar seu próprio pai como um fardo. Você não entende, disse Bruno, sua própria frustração começando a aparecer. Você não entende a pressão que eu tenho. A Patrícia vem de uma família de sucesso. Os pais dela esperam que eu esteja à altura. No trabalho, todos os meus colegas têm pais médicos, advogados, empresários. E eu tenho... O quê?
Um pai aposentado da Receita Federal que mora em uma casa de 3 quartos? E o que há de errado com isso? Perguntei, sentindo as palavras como facadas. Eu trabalhei honestamente a vida inteira. Paguei meus impostos. Criei você sozinho depois que sua mãe morreu. Te dei educação, valores, amor. Isso não vale nada para você? Bruno evitou meu olhar novamente. Vale. Claro que vale. Mas isso não muda o fato de que sua presença complica minha vida agora. Patrícia e a família dela, eles têm certos padrões, certas expectativas. Então você escolheu eles em vez de mim, disse, não como uma pergunta, mas como uma constatação dolorosa. Escolhi minha vida, ele respondeu. Escolhi meu futuro. Escolhi proporcionar para meus filhos as oportunidades que eu não tive crescendo. Oportunidades que você não teve? Repeti, incrédulo. Bruno, você estudou em escola particular, fez faculdade na USP, teve tudo que eu pude te dar. Trabalhei 2 empregos para garantir isso. E eu agradeço por isso. Ele disse, mas seu tom era mecânico, ensaiado. Mas não é a mesma coisa que crescer com privilégio real. Miguel e Sofia vão ter isso. Vão viajar para o exterior, aprender outros idiomas desde pequenos, frequentar os melhores clubes, conhecer as pessoas certas. Vão ter vantagens que eu só conquistei na vida adulta. E para eles terem essas vantagens, você precisa me esconder? Não estou te escondendo. Bruno protestou, mas sem muita convicção. Só estou pedindo que você entenda que vivemos em contextos sociais diferentes agora. Encaçapei 3 bolas seguidas, minha raiva transformando-se em concentração fria. Bruno me observava surpreso. Ele havia se esquecido de como eu jogava bem, ou talvez nunca tivesse prestado atenção. Sabe o que eu acho? Disse, finalmente olhando para ele. Acho que você não está envergonhado de mim. Está com medo. Medo? Bruno riu nervosamente. Do que eu estaria com medo? Com medo de que se seus sogros e amigos ricaços descobrirem de onde você realmente veio, vão perceber que você não é um deles, que você é apenas um garoto da Vila Mariana que deu sorte na vida. E esse medo é tão grande que você está disposto a sacrificar sua própria família, suas próprias raízes, para manter a ilusão. Você não sabe do que está falando, disse Bruno, sua voz tremendo ligeiramente. Sei exatamente do que estou falando. E sabe o que é mais triste? Sua mãe estaria destruída se visse o que você se tornou. A menção de Helena foi como jogar gasolina no fogo. O rosto de Bruno ficou vermelho. Não, você ousa trazer minha mãe para isso. Você não tem o direito. Tenho todo o direito, respondi firmemente. Ela era minha esposa. E ela te amava mais do que tudo neste mundo. Ela trabalhou até não poder mais para garantir que você tivesse tudo o que precisava. E você acha que ela ficaria orgulhosa de ver você desprezando tudo que ela valorizava? Honestidade, lealdade, família. Minha mãe está morta, Bruno disse friamente. Faz mais de 30 anos. O mundo mudou. Eu mudei. Você é o único que ainda está preso no passado. Não estou preso no passado. Estou tentando te lembrar de quem você é. Do garoto que chorava nos meus braços quando tinha pesadelos. Do adolescente que dizia que eu era seu herói. Do jovem que jurou que nunca se esqueceria de tudo que fizemos juntos. Eu era criança, Bruno disse, sua voz mais baixa agora. Criança diz muitas coisas. Depois você cresce e percebe que o mundo é mais complicado do que pensava. Terminei de encaçapar as últimas bolas e coloquei o taco na mesa. O mundo só é complicado quando você deixa de ter valores claros. Sua mãe e eu te criamos para ser melhor do que isso, Bruno. Para ser mais forte do que isso. Ele não respondeu. Ficou parado ali, segurando o taco, olhando para a mesa vazia. Por um momento, pensei ter visto um lampejo de dúvida em seus olhos. Uma rachadura na armadura que Patrícia havia construído ao redor dele. Mas então Roberto voltou. Todo sorrisos e energia. E o momento passou. Como foi o jogo? Perguntou Roberto, servindo mais uísque para ele e Bruno. Seu pai joga bem, disse Bruno, mas seu tom era distante, já se fechando novamente. Passei o resto da tarde sozinho no meu quarto, tentando processar tudo o que havia acontecido.
A rejeição do meu próprio filho doía mais do que qualquer coisa que eu já havia experimentado, incluindo a morte de Helena. Pelo menos quando ela morreu, eu sabia que havia sido amado. Agora, estava começando a questionar se Bruno realmente me amava ou se eu era apenas uma obrigação inconveniente que ele tinha que gerenciar. Às 7 da noite, desci para o jantar. A família estava reunida na mesa novamente, mas desta vez havia mais tensão no ar. Patrícia estava visivelmente irritada com algo, e Bruno parecia nervoso. Os pais dela conversavam em voz baixa, lançando olhares ocasionais para mim. Geraldo, disse Mariana quando me sentei. Roberto e eu estávamos conversando, e achamos que talvez você esteja mais confortável em um hotel. Há vários muito bons na região. Nós até pagaríamos. A sugestão era transparente em sua crueldade. Queriam me expulsar da casa, me remover completamente da convivência familiar. Olhei para Bruno, esperando que ele protestasse, que defendesse minha presença. Mas ele apenas olhou para o prato, covarde como sempre. Não, obrigado, respondi calmamente. Estou perfeitamente confortável aqui. Bruno me convidou para ficar 10 dias, e é exatamente o que vou fazer. Mas talvez você se sinta mais à vontade com mais privacidade, insistiu Roberto. Em um hotel você teria seu próprio espaço. Poderia ir e vir como quisesse. Posso ir e vir como quero aqui também, interrompi. A menos que haja algo que vocês não estão me dizendo. Há algum motivo específico pelo qual minha presença incomoda tanto? O silêncio que se seguiu foi pesado. Patrícia olhava para Bruno com urgência, claramente esperando que ele tomasse uma atitude. Roberto tossiu desconfortavelmente. Mariana fingia interesse súbito em sua taça de vinho. Não é que sua presença incomode, disse Bruno finalmente, sua voz baixa. É só que, bem, seria mais fácil para todos se eu desaparecesse, completei. Se eu parasse de existir inconvenientemente na sua vida perfeita. Não seja dramático, pai, disse Bruno, mas não conseguia me olhar nos olhos. Estou apenas tentando pensar no que é melhor para todos. Melhor para todos ou melhor para você? Antes que ele pudesse responder, Miguel falou. Eu não quero que o vovô vá embora. Ele acabou de chegar. Sofia concordou imediatamente. É verdade. O vovô quase nunca vem nos ver. Por favor, deixem ele ficar. Patrícia lançou um olhar severo para as crianças. Miguel, Sofia, os adultos estão conversando. Comam sua comida. Mas mãe, começou Miguel. Eu disse para comerem. Patrícia repetiu. Seu tom não deixando espaço para discussão. As crianças baixaram a cabeça, obedientes, mas claramente infelizes. Ver meus netos sendo silenciados, sendo ensinados que seus sentimentos não importavam quando confrontavam a vontade dos adultos, me enchia de tristeza. Era assim que Patrícia estava criando-os, para serem obedientes, para não questionarem autoridade, para priorizarem aparência sobre honestidade. As crianças têm razão, disse. Eu acabei de chegar. Seria estranho ir embora agora. As pessoas poderiam começar a fazer perguntas, achar que houve algum problema. Certamente vocês não querem esse tipo de fofoca, não é? Joguei a própria arma deles contra eles. A preocupação com aparências, com o que os outros pensariam. Vi Roberto e Mariana trocarem olhares. Eles entenderam o recado. Expulsar o pai do genro logo no primeiro dia geraria exatamente o tipo de comentários negativos que eles tanto temiam. Bem, disse Roberto após um momento. Se é assim que você se sente, então claro que deve ficar. Apenas pensamos em oferecer uma opção mais confortável. Que gentileza sua, respondi, meu tom deixando claro que eu sabia exatamente o que eles estavam tentando fazer. O jantar prosseguiu em silêncio tenso. Depois, enquanto todos se retiravam para suas atividades noturnas, fui dar uma volta pela praia. Precisava respirar, processar, pensar. O som das ondas sempre me acalmava, me lembrava de que havia coisas maiores que os pequenos dramas humanos. Estava caminhando pela areia quando ouvi passos atrás de mim. Era Mariana. Ela havia trocado o vestido elegante por um conjunto de linho branco, mas mesmo em roupa casual exalava aquela aura de superioridade bem-nascida.
Geraldo, podemos conversar? Claro, respondi, parando para encará-la. Ela ficou em silêncio por um momento, parecendo escolher as palavras cuidadosamente. Olhe, vou ser franca com você porque acho que você merece honestidade. Isso seria uma novidade agradável, disse. Ela ignorou a farpa. Minha filha é muito protegida em relação à família que ela construiu. Ela tem uma visão muito específica de como quer que as coisas sejam, e quando algo ou alguém não se encaixa nessa visão, ela fica desconfortável. E eu não me encaixo na visão dela, afirmei. Não se trata de você pessoalmente, Mariana disse, mas seu tom sugeria que era exatamente sobre mim. Se trata de compatibilidade de estilos de vida. Patrícia cresceu em um ambiente muito particular. Roberto e eu trabalhamos duro para dar a ela todas as vantagens. As melhores escolas, viagens internacionais, exposição à arte e cultura. Ela naturalmente quer o mesmo para seus filhos. E eu, com minha origem humilde, sou uma ameaça a isso? Você representa algo diferente, ela disse cuidadosamente. E diferente pode ser confuso para as crianças. Elas podem começar a questionar por que alguns avós têm casas grandes e outros não. Por que alguns viajam de primeira classe e outros de econômica? Por que alguns frequentam clubes exclusivos e outros não? Em outras palavras, minha existência é um lembrete inconveniente de que nem todo mundo nasce privilegiado. Mariana suspirou. Vejo que você está determinado a ver isso como um insulto. Como mais devo ver? Como uma questão prática. Bruno está construindo uma vida em um certo círculo social. Para ter sucesso nesse círculo, certas aparências precisam ser mantidas. É assim que o mundo funciona, Geraldo. Não é pessoal, é apenas negócios. Negócios. Repeti. Você está tratando a relação entre um pai e um filho como uma transação comercial. Estou tratando como realidade. Ela respondeu. Bruno tem potencial para ir muito longe. Roberto já está falando em colocá-lo em projetos importantes, apresentá-lo a investidores. Mas para isso acontecer, ele precisa projetar a imagem certa. E essa imagem não inclui. Ela deixou a frase inacabada, mas a mensagem era clara. Não inclui um pai de origem humilde que trabalhou a vida toda como funcionário público. Terminei para ela. Estou apenas sendo honesta, disse Mariana. Roberto e eu não somos pessoas más. Reconhecemos que você criou Bruno sozinho, que fez sacrifícios. Isso é admirável à sua maneira. Mas admiração e inclusão social são coisas diferentes. E se eu recusar a desaparecer silenciosamente? Ela me olhou com uma expressão que misturava pena e irritação. Então você vai tornar as coisas muito mais difíceis para seu filho. Patrícia não vai ceder. Ela é muito mais forte do que Bruno. E, eventualmente, ele vai ter que escolher entre você e a vida que construiu com ela. Garanto que sei qual escolha ele vai fazer. Você parece muito confiante disso. Porque conheço minha filha. E porque conheço homens como Bruno. Ele quer sucesso, quer ser aceito, quer fazer parte de algo maior do que ele mesmo. Nós podemos dar isso a ele. Você só pode dar... o quê? Memórias de uma infância difícil? Lembranças de lutas financeiras? Suas palavras eram cruéis, mas havia uma verdade nelas que eu não podia negar. Bruno havia provado a vida de luxo, de facilidade, de portas se abrindo por conexões em vez de mérito. Seria muito difícil fazê-lo voltar atrás depois de experimentar isso. Patrícia o envenenou contra mim, disse. Passou anos plantando sementes de vergonha e inadequação. Patrícia simplesmente abriu os olhos dele para possibilidades. Mariana corrigiu. Mostrou que ele não precisava se contentar com mediocridade, só porque foi assim que foi criado. Isso não é veneno, Geraldo. É libertação. Libertação, ri amargamente. Que palavra bonita para descrever o processo de transformar um filho amoroso em um estranho frio. Pense no que quiser, disse Mariana, começando a se afastar. Mas considere seriamente ir embora. Não por nós, mas por você mesmo. Por que passar 10 dias se sentindo desconfortável, indesejado? Vá para casa. Mantenha sua dignidade.
Deixe Bruno viver sua vida. Ela voltou para a casa, me deixando sozinho na praia com pensamentos turbulentos. Parte de mim queria fazer exatamente o que ela sugeria. Pegar minhas coisas, ir embora, nunca mais olhar para trás. Seria mais fácil, seria menos doloroso. Mas então pensei em Miguel e Sofia, em como seus rostos tinham se iluminado quando me viram. Pensei no garoto que Bruno tinha sido, no homem bom que eu sabia que ainda existia em algum lugar sob as camadas de ambição e insegurança. Pensei em Helena, e em como ela nunca teria desistido de nosso filho, não importa o quão difícil as coisas ficassem. Decidi que não iria embora. Não ainda. Mas também sabia que precisava de um plano. Não podia simplesmente ficar lá aceitando humilhações por 10 dias. Precisava encontrar uma maneira de fazer Bruno se lembrar de quem ele realmente era, de onde vinha, dos valores que sua mãe e eu havíamos tentado incutir nele. Na manhã seguinte, domingo, acordei cedo. A casa ainda estava silenciosa quando desci. Decidi fazer café da manhã para todos, usando as habilidades culinárias que havia desenvolvido ao longo de anos criando Bruno sozinho. Encontrei os ingredientes na cozinha enorme e equipada e comecei a trabalhar. Fiz pão de queijo do zero, tapioca com vários recheios, bolo de fubá, café fresco, suco de laranja espremido na hora. Eram receitas simples, comida caseira, mas feita com cuidado e amor. Às 8 da manhã, o cheiro começou a atrair as pessoas. Miguel e Sofia apareceram primeiro, seus olhos se arregalando ao ver a mesa farta. "O vovô fez tudo isso?" perguntou Sofia maravilhada. "Fiz sim, minha querida. Sentem-se e comam enquanto está quente." As crianças não precisaram ouvir 2 vezes. Atacaram o pão de queijo ainda morno, a tapioca crocante, o bolo fofinho. Suas risadas e conversa animada encheram a cozinha de uma alegria que havia faltado no dia anterior. Bruno apareceu em seguida, parecendo surpreso ao me ver ali. "O que você está fazendo?" perguntou. "Fazendo café da manhã", respondi simplesmente. Achei que seria uma boa contribuição para a casa. Por um breve momento, vi algo passar pelo rosto dele. Uma expressão que reconheci imediatamente porque tinha visto centenas de vezes quando ele era criança. Saudade. Saudade dos domingos de manhã quando acordava com o cheiro de pão de queijo assando, quando corria para a cozinha ainda de pijama e eu o erguia para me ajudar a virar as tapiocas na chapa. "Pai, você não precisava..." começou, mas Sofia o interrompeu. "Papai, experimenta o pão de queijo, está uma delícia." Bruno pegou um pedaço hesitantemente, mordeu e vi sua expressão mudar. Era a mesma receita que eu fazia quando ele era criança, que aprendi com minha mãe, que ela aprendeu com a mãe dela. Uma receita que carregava gerações de memória e amor. "Está bom", admitiu baixinho. Foi quando Patrícia apareceu. Ela olhou para a cena, as crianças comendo animadamente, Bruno segurando o pão de queijo, eu na cozinha com o avental, e seu rosto se fechou imediatamente. "O que está acontecendo aqui?" perguntou Patrícia, seu tom sugerindo que havia flagrado algo inapropriado. "O vovô fez café da manhã para nós", anunciou Miguel orgulhosamente. "Está muito gostoso." "Vejo isso", disse Patrícia friamente. Então se virou para mim. "Geraldo, nós temos uma empregada que vem preparar as refeições. Você não precisa se preocupar com isso." "Não foi preocupação", respondi. "Quis fazer algo legal para as crianças. E para vocês também. Sirvam-se, tem bastante. Nós não costumamos comer esse tipo de comida", ela disse, ignorando o fato de que as crianças estavam claramente adorando. "Muito carboidrato, muito pesado. As crianças têm uma dieta balanceada que eu planejei cuidadosamente com a nutricionista delas." Miguel e Sofia imediatamente pararam de comer, olhando para a mãe com culpa. "Mãe, mas está tão gostoso", começou Sofia. "Já chega", disse Patrícia firmemente. "Vocês duas já comeram o suficiente. Vão escovar os dentes e se trocar. Vamos para a praia em 1 hora." As crianças saíram cabisbaixas e senti meu coração apertar. Mais uma vez, Patrícia tinha conseguido transformar um momento de alegria em algo negativo.
Algo para se sentir culpado. Aquilo foi desnecessário, disse. Como eu crio meus filhos não é da sua conta. Ela respondeu. Eu decido o que eles comem, quanto comem e quando comem. Eles estavam felizes, argumentei. Pela primeira vez desde que cheguei, vi meus netos realmente felizes e descontraídos. Felizes comendo comida pouco saudável que vai bagunçar a rotina alimentar deles. Ela retrucou. Eu trabalho duro para manter essas crianças saudáveis e disciplinadas. Não vou deixar você sabotar isso. Sabotar? Patrícia, eu fiz um café da manhã caseiro. Não envenenei ninguém. Você sabe exatamente o que está fazendo, ela disse, sua voz baixa, mas intensa. Está tentando conquistar as crianças, fazer com que elas gostem mais de você do que de mim. Mas não vai funcionar. Eu só quero passar tempo com meus netos, disse, tentando manter a calma. Eles já têm avós, ela respondeu. Meus pais. Avós que podem oferecer a eles experiências educativas apropriadas. Viagens para museus, aulas de tênis no clube, exposição a pessoas influentes. O que você pode oferecer? Pão de queijo e histórias antigas? A crueldade casual em suas palavras era impressionante. Posso oferecer amor incondicional, algo que, tenho certeza, é muito mais valioso do que aulas de tênis. Amor incondicional, ela riu. Que expressão antiquada. Sabe o que as crianças realmente precisam? Precisam de estrutura, disciplina, exposição a oportunidades que vão moldá-las para o sucesso. Amor incondicional apenas cria adultos mimados e mal preparados para o mundo real. É isso que você acha? Que eu mimei Bruno com amor demais? Acho que você o criou com expectativas baixas, ela disse. E tivemos que trabalhar muito duro para expandir a visão de mundo dele. Felizmente, Bruno é inteligente o suficiente para reconhecer as oportunidades quando elas aparecem. Olhei para Bruno, que tinha ficado em silêncio durante toda essa conversa, parecendo desconfortável, mas não intervindo. Você vai deixar ela falar assim comigo? Perguntei. Sobre a maneira como te criei? Bruno evitou meu olhar. Pai, por favor, não transforme isso em uma discussão maior do que precisa ser. Patrícia só está protegendo as crianças. Protegendo de quê? Do próprio avô? De influências que não se alinham com nossos valores educacionais, disse Patrícia rapidamente. Bruno e eu estamos de acordo sobre como queremos criar nossos filhos. E isso inclui controlar cuidadosamente a que e a quem eles são expostos. Então eu sou uma má influência agora. Afirmei, sentindo a dor transformar-se em raiva. Não disse isso. Bruno interveio finalmente. Mas também não podemos simplesmente ignorar as preocupações da Patrícia. Ela é a mãe deles. E você é o pai. E eu sou o avô. Isso não conta para nada? Silêncio. A resposta estava clara na expressão deles. Não. Não contava. Ou pelo menos não contava tanto quanto a opinião de Patrícia e sua família. Roberto e Mariana apareceram então, atraídos pelo som de vozes alteradas. Algum problema aqui? Perguntou Roberto, já assumindo uma postura defensiva em relação à filha. Nenhum problema, disse Patrícia rapidamente, apenas estabelecendo alguns limites saudáveis. Limites? Repeti amargamente. Que palavra bonita para exclusão sistemática. Ninguém está excluindo você, disse Mariana, em tom conciliador, mas falso. Apenas precisamos respeitar as escolhas parentais de Bruno e Patrícia. Engraçado como essas escolhas sempre resultam em me manter à distância. Observei. A tensão no ar era palpável. Por um longo momento, todos ficamos ali parados, em um impasse silencioso. Finalmente decidi recuar. Não porque concordasse com eles, mas porque percebi que confrontos diretos só fariam Patrícia apertar ainda mais seu controle sobre Bruno e as crianças. Com licença, disse, tirando o avental. Vou para o meu quarto. Subi as escadas sentindo seus olhares nas minhas costas. No meu quarto pequeno ao lado da lavanderia, sentei na cama e finalmente permiti que algumas lágrimas caíssem. Tinha sido ingênuo em pensar que fazer um simples café da manhã pudesse mudar alguma coisa. Patrícia tinha consolidado seu poder muito profundamente. Bruno estava completamente sob sua influência. Mas então,
Ouvi uma batida suave na porta. Entre, disse, rapidamente limpando as lágrimas. Era Miguel. Ele entrou timidamente, fechando a porta atrás de si. Vovô, posso conversar com você? Claro que pode, meu filho. Vem cá. Ele sentou ao meu lado na cama, balançando as pernas que ainda não alcançavam o chão. O pão de queijo estava muito gostoso, disse baixinho. Fiquei com vontade de comer mais, mas a mamãe disse que não podia. Sua mãe está tentando cuidar de você, respondi, mesmo que custasse dizer isso. Ela quer que você seja saudável. Eu sei, Miguel suspirou. Mas às vezes eu só queria, sei lá, ser uma criança normal, tipo os meus amigos da escola. Eles podem comer doce e jogar videogame quanto quiserem. Não precisam ir para 10.000 atividades diferentes toda semana. Quantas atividades você tem? Perguntei curioso. Segunda é tênis. Terça é inglês avançado. Quarta é natação. Quinta é programação. Sexta é xadrez. Sábado tem aula de mandarim. E domingo a gente sempre tem almoço com os avós Almeida no clube deles. Todo domingo? Perguntei surpreso. Todo domingo, confirmou Miguel. E eu tenho que usar roupa social e ficar sentado quieto enquanto os adultos conversam sobre coisas chatas. A Sofia e eu nem podemos ir brincar na área infantil do clube porque a mamãe diz que não é educado deixar a mesa. Meu coração apertou. Aquelas crianças estavam sendo criadas como pequenos adultos, sem espaço para simplesmente serem crianças. Miguel, posso te perguntar uma coisa? Você é feliz? Ele ficou em silêncio por um longo momento, balançando as pernas. Eu acho que sim. Quer dizer, a mamãe diz que eu sou muito sortudo, que tenho oportunidades que outras crianças não têm, que vou agradecer tudo isso quando crescer. Mas e agora? Como você se sente agora? Cansado, ele admitiu baixinho. Às vezes eu só queria ficar em casa jogando videogame ou lendo gibi. Mas a mamãe diz que isso é perda de tempo, que eu preciso estar sempre aprendendo algo útil. E seu pai? O que ele acha disso tudo? Miguel deu de ombros. O papai sempre concorda com a mamãe. Ele diz que ela sabe o que está fazendo, que ela quer o melhor para a gente. Você conversa com ele sobre como se sente? Já tentei algumas vezes, disse Miguel, sua voz ficando ainda mais baixa. Mas ele fica meio, sei lá, desconfortável. Diz que eu preciso ser forte, que homem não fica reclamando de coisas difíceis, que ele também teve que trabalhar duro quando era jovem e que me agradecerei por isso um dia. Ouvi ecos da própria voz de Bruno naquelas palavras, mas distorcidas. Eu havia ensinado meu filho sobre trabalho duro, sim, mas nunca às custas de sua infância. Nunca o havia impedido de simplesmente ser criança. Miguel, deixa eu te contar uma coisa sobre seu pai quando ele tinha sua idade. Os olhos do menino se iluminaram. Conta, vovô. Seu pai era louco por futebol. Todo sábado a gente acordava cedo e ia para o campinho perto de casa. Jogávamos por horas, só nós dois e os outros garotos do bairro. Ele voltava para casa sujo, cansado, feliz. Sua avó Helena costumava rir de ver a gente chegar cobertos de barro. O papai jogava futebol. Miguel perguntou surpreso. Ele nunca me contou isso. Jogava e era bom. Sonhava em ser jogador profissional quando crescia. Claro que acabou seguindo outro caminho. Mas aqueles momentos no campinho foram alguns dos mais felizes da vida dele. Por que ele nunca me leva para jogar futebol? A pergunta era simples, mas carregava tanta tristeza que me partiu o coração. Não sei, filho. Acho que seu pai se esqueceu de algumas coisas importantes ao longo do caminho. O vovô pode me ensinar a jogar? Tipo como ensinava o papai? Adoraria isso, respondi, sentindo uma pontada de esperança. Se sua mãe deixar. Ela não vai deixar, Miguel disse com a certeza triste de alguém que já aprendeu a não ter esperanças. Ela vai dizer que é perigoso, ou que eu tenho aula de tênis ou alguma outra coisa. Bem, estamos aqui na praia por 10 dias. Praia é lugar perfeito para jogar bola na areia. Que tal tentarmos? Miguel hesitou. A mamãe vai ficar brava. Deixa a sua mãe comigo, disse, com mais confiança do que realmente sentia. Ele me abraçou então, um abraço apertado e desesperado.
Eu gosto muito de você, vovô. Sinto falta de quando você vinha nos visitar mais. Também sinto sua falta, Miguel. Sua e da Sofia. Ele saiu do quarto, deixando-me sozinho com pensamentos turbulentos. A conversa havia confirmado o que eu suspeitava. Patrícia não estava apenas me afastando. Estava criando aquelas crianças em uma gaiola dourada, sem espaço para respirar, para errar, para simplesmente serem crianças. E Bruno estava permitindo tudo isso. Talvez até incentivando, porque havia sido convencido de que esse era o caminho para o sucesso. Decidi que precisava de um aliado. Alguém que pudesse me ajudar a fazer Bruno enxergar o que estava acontecendo. E só havia uma pessoa em quem eu podia pensar. Minha irmã Marta. Peguei meu celular e liguei para ela. Geraldo, como está a viagem? Ela atendeu animadamente. Marta, foi um desastre desde o primeiro momento. Respondi. E então contei tudo. O convite por Pena, as humilhações, a conversa com Mariana, o controle de Patrícia sobre as crianças. Marta ouviu tudo em silêncio. Quando terminei, ela suspirou profundamente. Eu avisei Geraldo. Faz anos que venho dizendo que aquela mulher é manipuladora. Mas você sempre quis dar o benefício da dúvida. Eu sei. Você tinha razão. A questão agora é: o que eu faço? Você volta para casa, ela disse imediatamente. Não fica lá aceitando humilhação. Mas e o Bruno? E as crianças? Bruno fez sua escolha, mano. Ele escolheu aquela vida, aquela mulher, aqueles valores. Você não pode salvá-lo se ele não quer ser salvo. Mas aquele não é realmente ele, Marta. Você o conhece. O garoto que criamos tinha um coração bom. Tinha valores. Tinha, ela enfatizou. Passado. As pessoas mudam, Geraldo. Nem sempre para melhor. Não posso aceitar isso. Não ainda. Preciso pelo menos tentar. Marta ficou em silêncio por um momento. Tudo bem. Se você está determinado a tentar, então faça isso direito. Pare de ser passivo. Pare de aceitar ser tratado como cidadão de segunda classe. Você é o pai dele, droga. Você tem direitos. Como assim? Primeiro, pare de se esconder no seu quartinho. Ocupe espaço. Participe das conversas, mesmo que eles não gostem. Segundo, passe tempo com seus netos sempre que possível. Que Patrícia tenha que te expulsar fisicamente se ela não quiser você perto deles. Terceiro, force Bruno a ter conversas desconfortáveis. Não deixe ele fugir. Faça-o olhar para o que ele se tornou. Isso pode deixar tudo pior. Já está péssimo, Geraldo. O que você tem a perder? Ela tinha razão. Eu não tinha nada a perder que já não tivesse perdido. Obrigado, Marta. Precisava ouvir isso. Qualquer coisa, me liga. E se precisar, pego o carro e vou aí te buscar. Só fala. Vou ficar bem. Acho que finalmente estou entendendo o que preciso fazer. Desliguei. E fiquei sentado na cama, processando tudo. Marta estava certa. Eu tinha sido passivo demais, educado demais, preocupado demais em não causar problemas. Mas onde isso me levou? A ser tratado como um estorvo inconveniente. Era hora de mudar de estratégia. Desci para a sala determinado. A família estava se preparando para ir à praia. Patrícia organizava as toalhas, o protetor solar, os brinquedos das crianças com precisão militar. Vou com vocês, anunciei. Patrícia olhou para mim como se eu tivesse dito algo absurdo. Nós vamos para o clube de praia privado. É só para membros e convidados. Então me incluam como convidado. Geraldo, não temos convites extras. Bruno, interrompi, olhando diretamente para meu filho. Você vai deixar sua esposa me impedir de passar um dia na praia com você e meus netos? Bruno pareceu um animal acuado. Olhou para Patrícia, depois para mim, claramente agonizando sobre como resolver aquilo. Pai, o clube tem regras. Não me importo com as regras do clube. Me importo que meu filho aparentemente não consegue defender a presença do próprio pai em um passeio de família. O silêncio na sala era pesado. Roberto e Mariana observavam com expressões desaprovadoras. As crianças olhavam ansiosas, claramente querendo que eu fosse, mas com medo de falar. Tudo bem, disse Bruno finalmente, sua voz baixa e derrotada.
Você pode ir. Vou ligar para o clube e adicionar seu nome na lista de convidados. Vi Patrícia apertar os lábios com raiva, mas ela não disse nada. Pequena vitória, mas vitória ainda assim. O clube de praia era tão exclusivo quanto eu imaginava. Guarita na entrada, estacionamento com carros importados, funcionários uniformizados andando de um lado para outro oferecendo drinks e petiscos. As barracas eram espaçosas, com sofás, mesas, até pequenas geladeiras. Nossa barraca era uma das maiores, claramente reservada para clientes especiais. Patrícia organizou tudo meticulosamente. As toalhas em ordem, os brinquedos das crianças em um canto específico, o protetor solar de alto fator ao alcance da mão. Crianças, protetor solar antes de entrar na água. Ela ordenou. Miguel e Sofia obedeceram automaticamente, acostumados à rotina. Eu observava tudo com tristeza. Até mesmo o momento de ir à praia era transformado em algo regrado, sem espontaneidade. Vovô vai nadar com a gente? Perguntou Sofia esperançosa. Claro que vou, querida, respondi começando a tirar a camiseta. Geraldo, você passou protetor solar? Perguntou Patrícia em tom maternal, mas condescendente. Na sua idade, precisa ter cuidado com o sol. Na minha idade, eu sei me cuidar. Respondi sem olhar para ela. Entrei na água com Miguel e Sofia. A alegria deles era palpável. Finalmente podiam simplesmente brincar, sem regras rígidas, sem correções constantes. Ensinei Miguel a pegar ondas de body surfing, algo que Bruno e eu fazíamos quando ele era pequeno. Ajudei Sofia a procurar conchinhas na areia. Brincamos de jogar bola na água, de ver quem conseguia ficar mais tempo submerso, de construir castelos de areia. Por uma hora preciosa, eram apenas crianças felizes com o avô. Da barraca, vi Patrícia observando com desaprovação. Bruno estava sentado ao lado dos sogros, conversando sobre negócios, nem olhando para onde estávamos. Quando voltamos, encharcados e rindo, Patrícia imediatamente começou a reorganizar as crianças. Vocês estão cheios de areia, precisam tomar banho antes do almoço, e vocês brincaram muito tempo no sol, vão ficar queimados. Mãe, foi tão divertido, disse Miguel, sua voz ainda cheia de entusiasmo. O vovô me ensinou a pegar onda. Que legal, disse Patrícia sem entusiasmo. Agora vão se limpar. As crianças foram levadas pelos funcionários do clube para os chuveiros. Sentei na barraca, ainda sentindo a alegria daquele momento. Geraldo, disse Roberto, sua voz carregando um tom de advertência. Precisamos ter cuidado com o sol nesta idade. Você ficou muito tempo exposto. Estava brincando com meus netos, algo que deveria acontecer mais frequentemente. As crianças têm uma rotina, interveio Mariana. Patrícia trabalha com uma pediatra e uma nutricionista para garantir que elas tenham desenvolvimento saudável. Muito tempo no sol, muita atividade física intensa. Isso pode atrapalhar. Atrapalhar o quê? Elas são crianças. Crianças precisam brincar, correr, se sujar. Crianças modernas precisam de mais do que isso, disse Patrícia, voltando de acompanhar os filhos. Precisam de estrutura, disciplina, limites claros. Precisam de amor e liberdade para serem crianças, rebati. Você teve sua chance de criar uma criança do seu jeito, ela disse friamente. Esta é minha vez. E eu decido como faço isso. Olhei para Bruno, esperando que ele dissesse alguma coisa, que defendesse pelo menos a possibilidade de um equilíbrio. Mas ele apenas olhava para o mar, claramente desejando estar em qualquer outro lugar. O almoço no restaurante do clube foi outro exercício de constrangimento. Patrícia ordenou para as crianças: salada com frango grelhado, suco natural, nada de sobremesa açucarada. Quando Miguel pediu timidamente se podia comer batata frita, ela negou imediatamente. Batata frita não, Miguel, você sabe as regras. Vi a decepção no rosto dele e algo dentro de mim quebrou. Garçom, chamei. Pode trazer uma porção de batata frita, por favor. Patrícia me olhou com fúria. Geraldo, eu acabei de dizer. Eu ouvi o que você disse. Mas sou o avô deles e vou pedir batata frita para meus netos. Não sem minha permissão, não vai. Bruno, disse minha voz firme. Diga alguma coisa.
Defenda o direito do seu pai de fazer algo legal pelos seus filhos. Bruno estava vermelho, suando, claramente em pânico. Pai, por favor, não crie uma cena. Eu não estou criando uma cena. Estou simplesmente pedindo batata frita. Se isso é considerado criar uma cena, então talvez o problema seja a atmosfera que vocês criaram, não eu. O garçom estava parado ali, confuso, esperando instruções. Pode cancelar o pedido, disse Patrícia ao garçom, sua voz gélida. Não cancele, disse eu. O pobre garçom olhou de um para o outro sem saber o que fazer. Patrícia, interveio Mariana em tom conciliador. Talvez apenas desta vez, não, disse Patrícia firmemente. Não vou deixar eliminar minha autoridade como mãe. Essas crianças têm regras por boas razões, e todos precisam respeitá-las. Até o avô delas? Perguntei. Especialmente o avô delas. Ela respondeu, seus olhos encontrando os meus em desafio aberto. Percebi então que isso nunca tinha sido sobre batata frita, sobre comida, sobre saúde. Era sobre poder. Era sobre Patrícia demonstrando que ela controlava tudo, incluindo meu acesso aos meus próprios netos. Pode cancelar o pedido, disse ao garçom, mas olhando para Patrícia. Não quero batata frita em um ambiente onde até um gesto simples de carinho é transformado em campo de batalha. O resto do almoço passou em silêncio tenso. As crianças comeram sua comida saudável sem entusiasmo. Bruno evitava olhar para mim. Patrícia sorria triunfante. De volta à casa, subi para meu quarto. Precisava pensar, reagrupar. A estratégia de confronto direto claramente não estava funcionando. Patrícia era muito forte, tinha muito controle, e Bruno era fraco demais ou comprometido demais para me apoiar. Fiquei deitado na cama estreita, olhando para o teto quando ouvi uma batida suave na porta. Entre. Era Sofia desta vez. Ela entrou segurando uma boneca parecendo ainda menor que seus 6 anos. Oi, vovô. Oi, meu amor. Vem cá. Ela subiu na cama e se aconchegou ao meu lado. Vovô, por que a mamãe não deixou você pedir batata frita pra gente? Como explicar para uma criança de 6 anos as complexidades de poder, manipulação e controle familiar? Às vezes os adultos discordam sobre coisas, disse cuidadosamente. Sua mãe tem ideias dela sobre o que é melhor para vocês. E eu tenho ideias minhas. E nem sempre essas ideias se encaixam. Mas batata frita é gostosa, disse Sofia com a lógica simples de uma criança. Por que não podemos comer coisas gostosas? Sua mãe quer que vocês sejam saudáveis, e ela está certa sobre isso. Mas eu acho que de vez em quando coisas gostosas também são importantes. Fazem a gente feliz. A mamãe não gosta que a gente fique muito feliz, disse Sofia. E as palavras saíram tão naturalmente, tão inocentemente, que levou um momento para eu processar o que ela tinha dito. Por que você diz isso, querida? Porque sempre que a gente está rindo muito, ou brincando muito alto, ou se divertindo muito, ela diz que a gente precisa se acalmar, que não é educado fazer barulho, que menina bem comportada é quietinha e delicada. Meu coração doía ao ouvir aquilo. Patrícia estava literalmente ensinando sua filha que felicidade era algo a ser contido, controlado, moderado. Sofia, deixa eu te contar uma coisa. Sua avó Helena, que você nunca conheceu, ela costumava rir tão alto que os vizinhos ouviam. E sabe o que ela dizia? O quê? Ela dizia que risada é a música que o coração faz. E que nunca devemos ter vergonha da música que nosso coração quer fazer. Sofia pensou sobre isso. A mamãe diz que risada alta é vulgar. Sua mãe tem opiniões dela. Mas eu acho que risada é uma das coisas mais bonitas do mundo. Especialmente risada de criança. Eu gosto quando você visita, vovô. Você deixa a gente ser barulhento. Abracei-a mais apertado, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Passamos alguns minutos assim, só abraçados, até que ouvimos a voz de Patrícia chamando. Sofia, onde você está? É hora da sua aula de balete online. Sofia suspirou. Um som pesado demais para uma criança tão pequena. Preciso ir, vovô. Eu sei, querida. Vai lá. Ela saiu, e eu fiquei sozinho novamente com meus pensamentos. A situação estava ficando mais clara a cada conversa.
Patrícia estava criando aquelas crianças com tanto controle que estava sufocando suas personalidades, sua alegria natural. E Bruno permitia porque estava tão perdido na busca por aprovação e status que não conseguia ver o dano que estava sendo feito. Naquela noite, durante o jantar, decidi tentar uma abordagem diferente. Em vez de confronto direto, talvez pudesse plantar sementes de reflexão. Bruno, comecei casualmente. Lembra quando você tinha 8 anos e queríamos entrar naquele time de futebol do bairro? Bruno parou de comer, surpreso que eu estivesse trazendo isso à tona. Lembro. Por quê? Estava pensando nisso hoje. Você treinou tão duro. Acordava às 6 da manhã para correr no parque. Sua mãe e eu ficávamos na arquibancada em todos os jogos, chovesse ou fizesse sol. Eram outros tempos, disse Bruno desconfortavelmente. Eram. Mas você era tão feliz. Lembro como seu rosto brilhava depois de cada jogo, mesmo quando seu time perdia. Onde você quer chegar com isso, pai? A lugar nenhum. Só estava lembrando. Miguel me disse hoje que não joga futebol. Achei estranho considerando que você era tão apaixonado pelo esporte. Miguel tem tênis. Interveio Patrícia rapidamente. É um esporte muito mais apropriado. Mais refinado. Mais refinado. Repeti. Mas é o que ele quer fazer? Alguém perguntou a ele? Crianças de 8 anos não sabem o que querem, disse Patrícia. É trabalho dos pais guiá-las para atividades que vão beneficiá-las no futuro. Bruno, você concorda com isso? Perguntei diretamente. Ele hesitou. Por um breve momento vi algo passar por seus olhos. Dúvida? Saudade? Mas então Patrícia colocou a mão sobre a dele e a expressão mudou. Concordo. Patrícia entende muito bem sobre desenvolvimento infantil. Ela pesquisa muito, consulta especialistas. Eu confio no julgamento dela. Você confia ou você simplesmente parou de ter opinião própria? A mesa ficou em silêncio. Roberto deixou os talheres com força. Mariana tossiu desconfortavelmente. Patrícia olhava para mim com ódio puro. Geraldo, disse Roberto em tom de advertência. Isso é inapropriado. O que é inapropriado é ver meu filho transformado em um fantoche sem voz própria. Respondi, mantendo meu olhar fixo em Bruno. Sou perfeitamente capaz de formar minhas próprias opiniões, disse Bruno. Mas sua voz carecia de convicção. Então, forme uma agora. Olhe para mim e diga honestamente. Você acha que a maneira como seus filhos estão sendo criados é saudável? Acha que eles são felizes? Eles têm tudo o que poderiam querer, disse Patrícia. Melhores escolas, melhores oportunidades. Não perguntei a você. Perguntei ao Bruno. Bruno olhou para o prato. Eles estão bem. Têm uma vida privilegiada. Vida privilegiada não é sinônimo de vida feliz. E você não respondeu minha pergunta. Perguntei se você acha que eles são felizes. O silêncio se estendeu. Bruno não respondia, não conseguia responder, porque sabia a verdade. Via seus filhos diariamente, via a tensão neles, a ausência de alegria espontânea. Esta conversa acabou, disse Patrícia, levantando-se. Crianças, vão para o quarto. É hora de dormir. Mas ainda é cedo, começou Miguel. Eu disse, vão. As crianças obedeceram instantaneamente, condicionadas a não questionar. Bruno também se levantou, sempre seguindo o comando de Patrícia. Bruno, chamei antes que ele saísse. Um dia você vai olhar para trás e perceber que perdeu a infância dos seus filhos porque estava ocupado demais tentando impressionar pessoas que não importam. Espero que quando esse dia chegar, não seja tarde demais. Ele parou na porta, as costas rígidas, mas não se virou. Depois de um momento saiu, deixando minhas palavras pairando no ar. Você precisa ir embora, disse Roberto assim que ficamos sozinhos. Está causando discórdia desnecessária em nossa família. Nossa família? Repeti. Bruno é meu filho. Miguel e Sofia são meus netos. Esta também é minha família. Era, disse Mariana suavemente. Mas famílias evoluem, Geraldo. Às vezes pessoas ficam para trás. Vocês querem dizer que pessoas são descartadas quando não se encaixam mais na imagem que vocês querem projetar. Pense como quiser,
disse Roberto levantando-se. Mas sugerimos fortemente que você corte essas férias curtas, por todos os nossos bens. Eles saíram, me deixando sozinho na mesa com os restos do jantar. Subi para meu quarto, exausto emocionalmente. Sentei na cama e peguei meu celular. Havia uma foto antiga na galeria. Bruno com 5 anos, sorrindo com chocolate ao redor da boca, abraçado em Helena. Ambos tão felizes, tão vivos, tão reais. Onde aquela família tinha ido parar? Adormeci ainda vestido, esgotado pelas emoções do dia. Na manhã seguinte, segunda-feira, acordei com o som de vozes alteradas vindo do andar de baixo. Desci cautelosamente e encontrei Bruno e Patrícia tendo uma discussão na cozinha. Eles não me viram imediatamente. Não aguento mais sua família me colocando contra meu pai, Bruno dizia, sua voz frustrada. Eu não coloquei você contra ninguém, Patrícia respondia. Apenas aponto fatos. Seu pai é inconveniente, inadequado para o tipo de vida que estamos construindo. Ele é meu pai, Patrícia. O homem me criou sozinho. E você já agradeceu o suficiente. Pagou a faculdade que ele nunca pôde pagar para ele mesmo. Deu netos. Você não é obrigado a carregar o peso da gratidão para sempre. Não é sobre gratidão. É sobre... não sei. Às vezes olho para ele e sinto... Sente o quê? Vergonha. Bruno admitiu baixinho. Vergonha de ter vergonha dele. Ele não fez nada de errado. Trabalhou duro, me amou, fez tudo certo, e eu me sinto constrangido por ele. Que tipo de pessoa isso me faz? Meu coração apertou ao ouvir isso. Pelo menos Bruno tinha consciência suficiente para reconhecer o problema, mesmo que não tivesse coragem para enfrentá-lo. Isso faz de você um homem que cresceu, disse Patrícia. Que evoluiu além de suas origens. Não há nada de errado com isso. Mas as crianças perguntam por que não vem o avô. E eu não sei o que responder. Responda a verdade. Que o avô tem sua própria vida, que está ocupado, que virá quando puder. Crianças aceitam essas coisas. Elas merecem conhecer o pai dele. Merecem ouvir histórias sobre a mãe deles, sobre como cresci. Por quê? Patrícia desafiou. Para que elas se sintam mal por terem mais do que o pai teve. Para que desenvolvam complexo de culpa por privilégio? Não, Bruno. Quanto menos elas souberem sobre sua infância difícil, melhor. Não foi difícil, Bruno protestou fracamente. Foi humilde, mas foi cheia de amor. Amor não paga escola particular internacional ou viagens para a Europa, disse Patrícia pragmaticamente. E essas são as coisas que vão dar vantagens reais para nossos filhos. Decidi me revelar. Tossi alto, fazendo-os perceberem minha presença. Quanto tempo você está aí? Perguntou Bruno ficando vermelho. O suficiente, respondi. O suficiente para ouvir você admitir que tem vergonha de mim. E sabe de uma coisa, Bruno? Obrigado pela honestidade, finalmente. Pai, eu não quis. Você quis dizer exatamente o que disse. E está tudo bem. Prefiro a verdade dolorosa às mentiras educadas que tenho recebido desde que cheguei. Patrícia cruzou os braços, desafiadora. Então, agora que tudo está claro, talvez você possa fazer o que é melhor para todos e ir embora. Ainda tenho 8 dias de estadia pagos, respondi. E vou usar cada um deles. Por quê? Ela explodiu. Por que você quer ficar onde claramente não é bem-vindo? Porque talvez, apenas talvez, nesses 8 dias, eu consiga lembrar meu filho de quem ele realmente é. Porque meus netos merecem conhecer o avô deles. E porque eu não desisto das pessoas que amo, mesmo quando elas desistem de mim. Servi café para mim mesmo e sentei à mesa, recusando-me a ser intimidado a sair. Bruno ficou ali parado, claramente dividido entre a esposa e o pai. Finalmente, ele saiu da cozinha sem dizer nada, deixando-me sozinho com Patrícia. Você não vai ganhar, ela disse friamente. Bruno é meu. Essas crianças são minhas. Você pode lutar quanto quiser, mas no final, você vai perder. Talvez, admiti. Mas pelo menos vou lutar. O que é mais do que se pode dizer sobre você, que só sabe manipular e controlar. Ela riu. Você me acha manipuladora? Eu apenas sei o que quero e trabalho para conseguir. Algo que você claramente nunca aprendeu.
já que terminou sua vida como um aposentado solitário em uma casa pequena. Terminei minha vida sabendo que criei um filho com amor, honestidade e valores. Se ele escolheu abandonar tudo isso, é problema dele, não meu. Continue dizendo isso para si mesmo, ela disse saindo da cozinha. Passei aquela manhã sozinho na praia pública, longe do clube exclusivo. Precisava pensar, processar. A conversa que ouvi tinha confirmado tudo. Bruno sabia que estava errado, mas estava preso demais na teia que Patrícia havia tecido para conseguir sair. Ela havia passado anos construindo essa prisão dourada ao redor dele, convencendo-o de que valores eram menos importantes que status, que família era menos importante que aparências. Caminhei pela areia, sentindo o sol na pele, ouvindo as gáveas. Ali, longe daquela casa cheia de tensão, conseguia pensar com mais clareza. E percebi algo importante. Não podia salvar Bruno. Ele precisava fazer essa escolha sozinho. Mas talvez pudesse plantar sementes suficientes de dúvida para que, um dia, ele acordasse. Voltei a casa na hora do almoço. Encontrei Miguel sozinho na sala de jogos, desenhando. "O que você está desenhando, campeão?" Ele me mostrou. Era um desenho de uma família na praia, todos sorrindo. Mas notei que ele havia desenhado 5 pessoas, não 7. "Quem são essas pessoas?" Perguntei, já sabendo a resposta. "Você, eu, a Sofia, o papai e... a mamãe não está aqui, nem os avós Almeida." "Por quê?" Miguel hesitou. "Porque neste desenho todo mundo está feliz. E quando a mamãe está, a gente tem que ficar quieto e comportado. E os avós Almeida só falam de coisas chatas." A sinceridade brutal de crianças. Elas veem as coisas como são, sem os filtros que adultos usam para se enganar. "Miguel, posso te perguntar uma coisa? Se você pudesse mudar alguma coisa na sua vida, o que seria?" Ele pensou cuidadosamente. "Queria que o papai brincasse mais com a gente. Tipo, você brinca. Ele sempre está trabalhando ou em reunião ou cansado. E quando ele está em casa, a mamãe fala com ele sobre coisas de adulto o tempo todo. Você já disse isso para ele?" "Já tentei, mas ele diz que precisa trabalhar muito para dar uma vida boa para a gente. Que quando ele crescer a gente vai entender." Era exatamente o que eu temia. Bruno estava repetindo os erros que eu havia tentado não cometer. Eu trabalhava duro, sim, mas sempre arranjava tempo para estar presente com ele. Sempre colocava nosso relacionamento acima de horas extras ou promoções. "Seu pai te ama muito", disse cuidadosamente. "Às vezes os adultos ficam confusos sobre o que é realmente importante. Mas o amor está lá. Eu sei. Só queria que ele mostrasse mais." Patrícia apareceu na porta naquele momento. "Miguel, hora de almoçar. E depois você tem aula de programação online." "Mas mãe, é férias." "Educação não tira férias. Vamos." Depois do almoço decidi fazer outra tentativa com Bruno. Encontrei-o na varanda, sozinho, olhando para o mar. "Posso sentar?" Ele deu de ombros, o que interpretei como permissão. Ficamos em silêncio por alguns minutos, apenas observando as ondas. "Lembra quando você tinha 7 anos e quase se afogou naquela praia em Santos?" Perguntei. Bruno ficou tenso. "Lembro. Eu entrei no mar totalmente vestido para te pegar. Sapatos, calça jeans, camisa. Não pensei 2 vezes. Só sabia que meu filho estava em perigo." "Onde você quer chegar, pai?" "Quero chegar ao fato de que você está se afogando agora. De forma diferente, mas está. Afogando em expectativas, em pressão para ser alguém que você não é, em uma vida que não te faz feliz. Você não sabe se sou feliz ou não. Sei sim, vejo nos seus olhos. O mesmo olhar que você tinha quando sua mãe morreu. Vazio, perdido, assustado." Ele ficou em silêncio, mas vi sua mandíbula apertar. "Bruno, não é tarde demais. Você pode..." "Pode o quê?" Ele explodiu. "Largar tudo. Voltar para a Vila Mariana e viver como você vive. Desistir da minha carreira, do apartamento, da vida que construí. Não estou dizendo para desistir de nada. Estou dizendo para reavaliar suas prioridades. Para perguntar se essa vida que você construiu é realmente sua ou se foi construída por Patrícia e a família dela.
Patrícia é minha esposa. Construímos juntos. Vocês construíram? Ou ela construiu e você apenas concordou com tudo? Ele se levantou bruscamente. Não vou ficar aqui ouvindo você falar mal da minha esposa. Não estou falando mal. Estou apontando fatos. Você tem alguma decisão importante sobre seus filhos nos últimos anos que não foi ditada por ela? Bruno abriu a boca para responder, mas não conseguiu, porque a resposta era não. Seus filhos estão infelizes, disse suavemente. Miguel me disse que deseja que você brinque mais com eles. Sofia me disse que a mãe não gosta quando eles são felizes demais. Essas são palavras deles, não minhas. Eles são crianças. Não entendem? Entendem perfeitamente. Crianças são mais perceptivas do que adultos sobre sentimentos. Elas ainda não aprenderam a se enganar. Bruno passou a mão pelo rosto, claramente angustiado. O que você quer que eu faça? Mesmo que você estivesse certo, mesmo que eu quisesse mudar algo, eu não posso simplesmente... Pode começar pequeno. Pode dizer não para Patrícia uma vez. Pode levar Miguel para jogar bola na praia sem pedir permissão. Pode abraçar seus filhos sem se preocupar se está na hora certa da rotina deles. Você faz parecer tão simples. É simples. Só não é fácil, mas as melhores coisas da vida nunca são. Ele ficou em silêncio olhando para o mar. Pensei que talvez tivesse finalmente alcançado algo nele. Mas então Patrícia chamou da casa. Bruno, seu pai está no telefone. Disse que é urgente. Bruno se levantou imediatamente, o momento quebrado. Preciso atender isso. E assim, mais uma vez, a realidade da vida dele o puxou de volta. Naquela tarde decidi fazer algo que não havia planejado. Liguei para uma antiga colega da Receita Federal que agora trabalhava como terapeuta familiar. Márcia, preciso de um conselho profissional. Contei a ela toda a situação. Ela ouviu em silêncio, fazendo perguntas ocasionais para esclarecer detalhes. Geraldo, ela disse quando terminei. O que você está descrevendo é um caso clássico de alienação parental, mas de forma inversa. Normalmente vemos isso em divórcios, um pai alienando os filhos do outro. Aqui, você tem uma nora alienando seu filho de você, e no processo, alienando seus próprios filhos de experiências saudáveis de infância. O que eu posso fazer? Honestamente, muito pouco. Bruno é um adulto. Ele está fazendo escolhas conscientes, mesmo que sejam influenciadas. Você não pode salvá-lo dele mesmo. E as crianças? As crianças são mais complicadas. Se você realmente acredita que elas estão em ambiente prejudicial, pode considerar acionar o conselho tutelar. Mas precisa ter evidências concretas de negligência emocional, e isso é difícil de provar quando as crianças têm todas as necessidades físicas atendidas. Então estou sem opções. Não sem opções, mas suas opções são limitadas. Você pode continuar sendo uma presença constante na vida deles, mesmo quando é difícil. Pode documentar tudo: conversas, comportamentos, restrições impostas. Se um dia a situação escalar, você terá registro. E pode cuidar de si mesmo. Não pode ajudar ninguém se você estiver emocionalmente destruído. Obrigado, Márcia. E Geraldo, considere seriamente ir embora dessa viagem. Às vezes a ausência estratégica tem mais impacto que presença forçada. Desliguei o telefone pensativo. Talvez ela tivesse razão. Talvez eu estivesse lutando uma batalha que não podia vencer. Pelo menos não do jeito que estava tentando. Naquela noite, durante o jantar, Roberto anunciou que tinha conseguido ingressos para um evento beneficente exclusivo no sábado. É um leilão para instituições de caridade. Muito bom para networking. Virão pessoas importantes do setor imobiliário. Que ótimo, disse Bruno, sempre ansioso para impressionar o sogro. Infelizmente, são apenas 4 convites, disse Roberto, olhando diretamente para mim. Mariana, eu, Patrícia e Bruno. A mensagem era clara. Eu não estava incluído. E dessa vez, não seria tão fácil forçar minha entrada. Sem problemas, disse calmamente. Posso ficar com as crianças. Vi Patrícia e Roberto trocarem olhares alarmados. Claramente, não era isso que queriam. Na verdade, disse Patrícia rapidamente, já contratei uma babá. Alguém de confiança que conhecemos de São Paulo. Uma babá quando o avô está aqui?
Perguntei. Parece desperdício de dinheiro. Preferimos profissionais treinados, disse Mariana. Sem ofensa, Geraldo, mas cuidar de crianças modernas requer certas qualificações. Cuidei de Bruno sozinho por 13 anos. Acho que estou qualificado. Eram outras épocas, disse Roberto dismissivamente. As expectativas de cuidado infantil mudaram muito. Era mais uma humilhação, mais uma forma de me dizer que eu não era adequado, que minha experiência e amor não valiam nada comparados a uma babá desconhecida com qualificações. Entendo perfeitamente, disse, minha voz calma apesar da raiva crescente. Vocês preferem pagar uma estranha do que confiar no avô das crianças. Diz muito sobre o tipo de família que vocês são. Pai, não precisa ser assim, começou Bruno. Como precisa ser então, Bruno? Me diga. Como devo reagir quando sou repetidamente tratado como um cidadão de segunda classe na família do meu próprio filho? Bruno não tinha resposta. Como sempre. Vocês sabem, continuei. Passei os últimos dias tentando entender o que fiz de errado. Que erro cometi na criação do Bruno que resultou nisso? E finalmente percebi. Não cometi nenhum erro. Fiz o melhor que pude com o que tinha. O erro foi de Bruno, ao escolher status sobre família, aparências sobre autenticidade, dinheiro sobre amor. Isso é injusto, disse Bruno, finalmente encontrando sua voz. Não escolhi uma coisa sobre a outra. Apenas evoluí. Cresci. Evoluir deveria significar se tornar melhor, não pior. Crescer deveria significar expandir sua capacidade de amor, não restringi-la. Você nunca vai entender, disse Patrícia, porque você está preso em uma mentalidade de escassez. Nós vivemos em abundância. E abundância tem suas próprias regras. Abundância material, talvez, respondi. Mas pobreza emocional. Pobreza de caráter. Pobreza de alma. Roberto bateu a mão na mesa. Chega. Geraldo, você ultrapassou todos os limites. Amanhã de manhã quero você fora desta casa. Vocês não podem me expulsar. Bruno me convidou. Bruno, disse Roberto, virando-se para meu filho. Diga a seu pai que é hora dele ir embora. Todos os olhos se voltaram para Bruno. Ele estava pálido, suando, claramente em pânico. Era o momento da verdade. Ele teria que escolher. Eu ou eles. Pai, disse finalmente sua voz baixa. Acho que seria melhor você ir. As palavras caíram como uma sentença final. Meu filho, o menino que eu criei, que amei, que sacrifiquei tudo por ele, estava me pedindo para ir embora. Tem certeza? Perguntei, dando a ele uma última chance. Tem certeza absoluta de que é isso que você quer? Ele não conseguia me olhar nos olhos. Tenho. Levantei-me lentamente da mesa. Tudo bem, vou embora. Mas quero que você saiba uma coisa, Bruno. Um dia, quando seus filhos crescerem e decidirem que você não é sofisticado o suficiente, rico o suficiente, importante o suficiente para estar em suas vidas, você vai se lembrar deste momento e vai entender exatamente como me sinto agora. Subi para o quarto e comecei a fazer as malas. Estava dobrando a última camisa quando ouvi uma batida na porta. Era Miguel e Sofia, ambos com os olhos cheios de lágrimas. Vovô, você está indo embora? Perguntou Sofia, sua voz quebrando. Sim, querida. Preciso ir. Por quê? Miguel perguntou. Porque todo mundo quer que você vá embora. Como explicar para crianças a complexidade de orgulho ferido, manipulação familiar e valores incompatíveis? Às vezes os adultos não conseguem concordar sobre coisas importantes, disse, ajoelhando para ficar na altura deles. E quando isso acontece, às vezes é melhor se afastar por um tempo. Mas nós não queremos que você vá, disse Sofia, abraçando-me com força. Você acabou de chegar. Miguel também me abraçou. Quando vamos ver você de novo? Não sei, campeões. Mas quero que vocês saibam uma coisa. O vovô ama muito vocês. Sempre vai amar. E se um dia vocês precisarem de mim, não importa o que aconteça, vou estar lá, prometo. Mesmo que a mamãe diga que não pode? Perguntou Miguel. Especialmente se ela disser que não pode. Quando vocês forem mais velhos, vão entender melhor. Por enquanto, só lembrem.
Família não é sobre estar no mesmo lugar. É sobre estar no coração um do outro. E vocês dois estão sempre no meu coração. Abraçamos por mais alguns minutos, até que ouvi Patrícia chamando do corredor. Crianças, onde vocês estão? Precisam ir, disse limpando as lágrimas deles. E lembrem-se, sejam fortes, sejam honestos. E nunca deixem ninguém fazer vocês se sentirem mal por serem quem vocês são. Eles saíram, deixando-me sozinho para terminar de fazer as malas. Carreguei minha mala escada abaixo. A família estava reunida na sala, claramente esperando minha saída. Estou indo, anunciei. Mas antes que eu vá, quero dizer algumas coisas. Geraldo, acho que já disse o suficiente, começou Roberto. Não, não disse. E vocês vão me ouvir. Olhei diretamente para Bruno. Filho, você foi a coisa mais importante na minha vida desde o momento em que você nasceu. Cada decisão que tomei, cada sacrifício que fiz, foi pensando em você. E não me arrependo de nada, porque te amei incondicionalmente. Mas esse amor não me dá o direito de viver sua vida por você. Você escolheu este caminho. Escolheu estas pessoas. Escolheu estes valores. E vou respeitar sua escolha, mesmo discordando dela. Virei-me para Patrícia. Você venceu. Conseguiu exatamente o que queria. Separar Bruno da família dele. Transformá-lo em alguém que prioriza status sobre substância. Espero que você esteja orgulhosa. Mas saiba que essa vitória é temporária. Um dia, seus filhos vão crescer e questionar por que foram criados em uma gaiola dourada. E quando esse dia chegar, você vai ter que responder. Olhei para Roberto e Mariana. Vocês criaram uma filha que valoriza mais aparências que autenticidade, que usa amor como ferramenta de controle, que acredita que dinheiro pode substituir caráter. Parabéns pela obra. E, finalmente, voltei para Bruno. Quando você estiver deitado à noite, sozinho com seus pensamentos, vai se lembrar desta semana. Vai se lembrar de como tratou seu pai. E vai ter que viver com isso. Eu já vivi uma vida inteira sabendo que fiz o melhor que pude. Você consegue dizer o mesmo? Peguei minha mala e caminhei em direção à porta. Ninguém tentou me parar. Ninguém disse nada. Estava quase na saída quando ouvi a voz de Bruno baixa e quebrada. Pai, espera. Parei, mas não me virei. Esperava que ele dissesse algo. Qualquer coisa que indicasse que havia entendido, que havia acordado. Eu... Sinto muito que tenha chegado a isso. Virei-me então, olhando para meu filho. Ele estava parado ali, cercado pela família da esposa, parecendo menor do que realmente era. Eu também, Bruno. Eu também. Saí da casa e coloquei a mala no carro. O sol estava se pondo sobre o mar, pintando o céu de laranja e rosa. Era linda aquela paisagem. Uma pena que tudo o resto tivesse sido tão feio. Dirigi de volta para São Paulo com o coração pesado, mas também com uma estranha sensação de libertação. Havia feito tudo o que podia. Havia lutado, havia tentado. Havia me colocado à disposição. E havia sido rejeitado. Mas pelo menos agora tudo estava claro. Não havia mais ilusões. Não havia mais falsas esperanças. Cheguei em casa tarde da noite. Marta estava me esperando. Havia adivinhado que algo tinha acontecido. Voltou cedo, ela observou. Me pediram para ir embora. Ela me abraçou forte e finalmente permiti que as lágrimas caíssem. Chorei pela perda do meu filho, pela infância roubada dos meus netos, pela família que poderia ter sido, mas nunca seria. Você fez o que podia, Marta murmurou. Agora precisa seguir em frente. E foi o que fiz. Nos meses seguintes, mergulhei em minha vida. Voluntariado, cursos, viagens modestas, amizades antigas que havia negligenciado. Reconstruí minha vida ao redor de mim mesmo, não ao redor do filho que havia perdido. Miguel e Sofia ligavam ocasionalmente, escondidos da mãe. Conversas rápidas, sussurradas, onde me contavam pequenas coisas do dia a dia. Eu guardava essas conversas como tesouros preciosos. Bruno não ligou, nem uma vez. Até que 6 meses depois recebi uma ligação inesperada. Era Bruno, sua voz soando diferente. Mais velha, mais cansada. Pai, podemos conversar? Claro, respondi, meu coração acelerando.
Cometi um erro terrível, e não sei como consertar. Conte-me, disse. E pela primeira vez em muito tempo ouvi meu filho realmente falar. Não as palavras ensaiadas que Patrícia aprovaria, mas as palavras do seu coração. E enquanto ele falava, chorava, se abria, entendi que aquela viagem a Ubatuba, por mais dolorosa que tivesse sido, havia plantado sementes. Sementes que levaram meses para germinar, mas que finalmente estavam começando a crescer. A história de como reconstruímos nosso relacionamento, de como Bruno encontrou forças para fazer mudanças difíceis em sua vida, de como meus netos finalmente tiveram permissão para simplesmente serem crianças. Essa é uma história para outro dia. Por enquanto, basta dizer que, às vezes, o amor verdadeiro exige que você se afaste, que estabeleça limites, que permita que as pessoas sintam as consequências de suas escolhas. E às vezes, apenas às vezes, esse amor difícil é exatamente o que é necessário para acordar alguém do sono da conformidade e lembrá-lo de quem ele realmente é. Meu nome é Geraldo Martins. Tenho 61 anos. E esta foi a história de como aprendi que ser pai, às vezes, significa deixar ir, para que seu filho possa encontrar o caminho de volta.